Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, como você já sabe, as nossas reflexões diárias de segunda a sexta-feira, sempre liberadas para você, aí às 5h05 da tarde de segunda a sexta-feira. Bom, e essa semana eu tenho o privilégio de começarmos a falar sobre a Páscoa. Esse é o mês de Páscoa, né? E essa preparação que nessas semanas aí que nós temos à frente até o dia de Páscoa, nós vamos refletir sobre a Páscoa e começamos hoje, né, com a Páscoa nos tempos de Moisés, ou seja, a primeira Páscoa que deu a origem a toda essa festa e essa celebração. Bom, falar sobre a Páscoa de Moisés, né, ou a Páscoa da libertação, a Páscoa do Egito, é contar a história de um povo que Deus escolhe para libertar e fazer deles sacerdotes universais, né? O povo que seria responsável para levar a mensagem que Deus tem para a vida de cada um de nós. Vamos voltar um pouquinho na história, né? Porque muitas pessoas pensam que Páscoa tem a ver apenas com os ovos de chocolate, o coelho. Tudo isso aí tem seu lugar nas tradições, mas não pode ter a Páscoa reduzida apenas à celebração dos chocolates. A Páscoa é muito mais do que isso. E quando começa a Páscoa? A Páscoa começa quando Deus, né, está vendo o seu povo padecendo no Egito por 400 anos e havia ali um povo chamado, né, de filhos de Israel que vinham, vamos lembrar da história, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó é Israel depois que Deus muda o nome dele, e os filhos de Israel foram para o Egito numa época de fome, e quando lá chegam, né, encontraram um dos irmãos que tinham sido vendido, o José, e ali ficam no Egito beneficiado pela presença do faraó, que amava José, que gostava dele demais, porque José se tornou o salvador do Egito nos tempos de fome. E só que depois levanta um novo faraó que desconhece quem é José e começa a perceber que aquele povo crescia muito dentro do Egito. Então ele, muito enciumado, desconfiado, ele começa a trabalhar a escravidão. Ele escraviza o povo, os filhos de Israel, agora escravizados no Egito. Passam-se 400 anos, Deus levanta Moisés, e Moisés agora é aquele que Deus usa para tirar o povo do Egito. É aquele que é uma figura de Jesus. Então Páscoa tem a ver com remover o povo de Deus da condição de escravidão que viviam no Egito. Essa história é contada para nós lá em Êxodo, no capítulo 12, onde Deus dá orientação para Moisés. Tenho certeza que você já ouviu falar, né, das 10 pragas do Egito. A décima praga dá origem à Páscoa, porque é justamente a promessa de Deus em que um cordeiro que seria sacrificado por cada família, o seu sangue seria colocado nos batentes da porta, e o anjo que visitaria o Egito, trazendo morte a toda casa, matando o primogênito, pouparia as casas que estivessem com a marca do sangue do cordeiro. Olha só que coisa bonita. Deus estava anunciando de forma natural aquilo que seria a plenitude dos tempos em Jesus. Nós estamos usando aí a ilustração com a pintura de Leonardo da Vinci, né, nessa reflexão, e quando nós olhamos para ela, é um testemunho desta Páscoa, porque Jesus e os seus discípulos estavam naquele lugar exatamente celebrando esse momento que Moisés manda ser perpetuado, né? A orientação de Deus é: vocês vão celebrar a Páscoa perpetuamente, ou seja, todos os anos vocês vão ressignificar aquele tempo de escravidão para agora a esperança, né? A vivência, a experiência da libertação. Então, antes de tudo, Páscoa é quando Deus nos marca, quando Deus nos chama, quando Deus faz de nós o seu povo, e assim podemos viver a vida que Deus tem para nós. Ou seja, Deus está nos chamando para entender a Páscoa esse ano.
Uma das coisas importantes para que a gente entenda, se você não entender o sangue do Cordeiro, você está perdendo toda a experiência, né? E a mensagem que a Páscoa diz. Lembra lá, Êxodo, no que eu disse, né? Ele diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial em que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Então pare agora nessa Páscoa e pense: bom, eu tenho conhecimento do que é o Cordeiro, eu tenho conhecimento do que é o sangue, eu tenho conhecimento do que é essa mensagem de trazer liberdade aos que estão cativos, e eu tenho celebrado isso com consciência perpetuamente. A gente vai discorrer sobre todos esses temas durante a semana e eu tenho certeza que você vai vivenciar essa Páscoa deste ano de maneira ainda melhor do que todas aquelas que você viveu anteriormente, quando você tiver toda a consciência das promessas que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então pare e pense, o que significa a Páscoa para você? É isso, né, que está descrito no livro de Êxodo, no capítulo 12, depois você lê na sua casa com calma, e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Lembre-se, é necessário entender a celebração que fazemos todos os anos, para que a gente não se perca apenas nos ovos de chocolate que traduzimos Páscoa nos nossos dias. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é a libertação que pode entrar na sua vida, que entrou na minha vida e que vai mudar a história de todos nós. Pare, porque é um novo momento, um recomeço, uma nova história que Deus vai construir a partir dessa Páscoa na sua vida. Que Deus te abençoe.